Fala pessoal, bem-vindos a esse vídeo que é exclusivo para a nossa área de membros no canal Faz Cerveja e também para quem é membro da nossa mentoria Faz Cerveja. Esse vídeo ele é a continuação de uma aula que nós colocamos no YouTube. Também vou deixar aqui o link caso você não tenha encontrado, né? Mas aqui está a aula, está aqui no cardzinho, vou deixar aqui também no comentário. A aula em que falei sobre o corpo da cerveja, né? De onde ele se origina, quais são os parâmetros que a gente precisa ter cuidado, quais são os parâmetros que interferem no corpo da cerveja, né? Então, e essa aula agora ela vai ser um complemento. Esse vídeo é uma aula complementar àquela primeira, que é uma aula pública. Essa aqui é uma aula privada que você tem o benefício de estar assistindo aqui por ser ou membro assinante do canal ou também assinante da nossa mentoria Faz Cerveja. Nesta aula, então, nesse vídeo, eu vou elaborar uma receita de uma cerveja de uma Dry Stout, para fazer uma demonstração, então, de como a gente pode manipular esses parâmetros, né? Como a gente pode balancear esses parâmetros da cerveja, que eu comentei no vídeo anterior, para que a gente chegue no perfil de corpo que a gente deseja para a cerveja. Eu escolhi o estilo Dry Stout exatamente porque o corpo dessa cerveja é um elemento crítico, é um ponto crítico. Exatamente porque essa cerveja precisa de um corpo extremamente baixo, uma drinkability muito alta, apesar dela ser cheia de sabor. Né? Poderia ter pego aqui também o oposto, né? Utilizado um exemplo de uma cerveja bastante encorpada, né? Mas eu acho mais difícil a gente fazer cervejas com menos corpo, menos complexas do que cervejas mais encorpadas, mais complexas, mais amargas, né? Então, quanto mais simples a cerveja precisa ser, mais difícil é de você conseguir realizar essa cerveja, elaborar essa receita e que ela fique equilibrada de fato. Então, vamos aqui então para a elaboração dessa cerveja, dessa Dry Stout. É um estilo que eu gosto muito. A grande referência mundial desse estilo é a Guinness, né? A cerveja Guinness Draught, né? Que é a Dry Stout deles. O intuito dessa aula é mostrar como se faz o balanço dos parâmetros para obter corpo da cerveja, o corpo alto, o corpo baixo. No caso do estilo que vamos fazer aqui, é corpo baixo, né? É uma Dry Stout, que eu quero uma drinkability bem alta, que ela seja rica em aromas, rica em sabores, tem aquela aparência da Dry Stout, né? Estou pensando aqui bastante na Guinness, né? Mas que ela seja muito fácil de beber. Ela pode até parecer pesada quando você olha para um copo de uma cerveja bem escura, né? Bem preta mesmo, opaca, mas quando você bebe, você põe na boca, você sente que ela tem um peso muito inferior do que você pensava, e por isso você consegue beber muito. Então, essa é a principal característica que eu estou buscando aqui, tá? Os demais parâmetros, como amargor e tal, teor alcoólico, vai ser mostrado ou falado de uma maneira mais periférica, tá? O foco vai ser na questão do balanço do corpo, tá bom? E vamos fazer direto aqui no Brewfather, né? Para a gente poder mostrar os insumos, a escolha dos insumos em primeiro lugar, e depois a gente vai mostrando aí como a gente trabalha com eles. Então, aqui na tela do Brewfather já tenho a tela iniciada aqui com o nome da cerveja e tudo mais, né? Que eu coloquei aqui um título para ela, chamei de Dry Stout 55 litros, que é a quantidade que eu costumo fazer no meu equipamento aqui, um single vessel, né? Os parâmetros já estão todos selecionados aqui, né? Detalhes sobre como selecionar parâmetros e tudo mais, né? A gente tem nas aulas do curso de elaboração de receitas. Mas vamos lá. Eu vou começar utilizando malte, um malte típico da região lá da Grã-Bretanha, da Inglaterra, né? O malte Pale Ale bastante utilizado lá, que é o Maris Otter, né? Então, Maris Otter. Podemos pegar aqui do Castle Malting? Pode ser também, né? Eu vou colocar aqui esse malte. Eu vou colocar aqui, para começar, 1 quilo apenas. Depois a gente vai acrescentando, mudando as quantidades, né? Malte Maris Otter, para ser meu malte base, é o malte Pale Ale, né? Aqui, explicar um pouquinho da escolha desse malte, por quê? Porque eu preciso de um malte base, eu quero que ele tenha alguma riqueza de aromas, né? Não apenas me traga amido para conversão, mas também tenha uma riqueza de aromas. Então, já de cara, eu já descartaria o malte Pilsen, né? E por que o Maris Otter e não outro, né? Porque ele vai ter algumas características muito
típicas, né, vamos dizer assim, do malte utilizado na Guinness original. Poderia estar usando um outro malte Pale Ale? Poderia também. Aqui uma escolha para ser um pouco mais é, detalhista nessa questão, mas poderia ser qualquer outro malte Pale Ale, seria muito bom aqui para fazer isso aí, para servir de base da nossa cerveja, tá? Então, voltando aqui pro Brewfather, vamos colocar agora aqui um detalhe bem interessante que eu acho legal colocar na, nas Dry Stouts. Vou voltar aqui só para falar isso. Eu comentei no vídeo que foi para o YouTube, o vídeo da aula aberta, né, que é a aula introdutória a esse vídeo aqui, que um dos parâmetros que também auxilia para que tenhamos uma sensação de corpo baixo, né, é a utilização de adjuntos como eu citei lá, devo ter citado o milho, né, que é um clássico, né, o arroz também. Eu talvez não tenha dito, mas na mesma linha nós poderíamos utilizar a cevada não malteada, flocos de cevada não malteado, né? Então, esses cereais não malteados, em geral, tendem a baixar a sensação de corpo da cerveja. A cevada faz exatamente isso e é bastante típico nesse tipo de receita, tá? Se eu optasse pela aveia não malteada, eu estaria fazendo uma jogada ao contrário, porque a aveia ela traz uma viscosidade para a cerveja que daria uma sensação ao contrário, daria uma sensação de corpo, de boca cheia. Não há problema nenhum em colocar aveia, tá? Se sua opção for colocar, trazer uma cerveja com essa sensação mais aveludada, mais boca cheia, que desce mais macio, a aveia seria uma opção aqui, tá ok? Mas como eu quero uma cerveja mais focada, tentando imitar, né, a Dry Stout da Guinness, que ela é bastante seca, corpo bastante baixo, vou de aveia não malteada aqui numa proporção interessante, tá? Então eu vou colocar aqui flocos de aveia. Desculpa, cevada. Cevada não maltada, não aveia. Cevada não maltada. Vou colocar aqui, tá? Vamos colocar aqui então, buscar por cevada. Tá sempre em inglês aqui, né? Barley, né? Cevada. Flocos de cevada aqui, ó. Podemos pegar esse aqui como exemplo, tá? Deixar também só 1 quilinho para depois a gente organizar a proporção. E também vou colocar aqui como. Agora eu preciso escurecer essa cerveja, certo? Eu preciso trazer as notas de café, de tostado, de torrado, né? Um pouquinho do tostadinho vai ter por causa do malte pale, legal. Mas eu preciso deixar essa cerveja preta, né? Escura, na cor de uma stout. Então eu vou lançar mão aqui da principal cereal que a gente utiliza para fazer isso numa stout, que é a cevada torrada, não malteada e torrada, que ajuda dessa sensação de corpo baixo, ajuda também com aquele amargor típico da stout, né, que vai balancear aí com os lúpulos, né, da cerveja. Mas não vou usar somente ela, né? Eu gosto também de usar um pouquinho de malte chocolate em algumas das minhas stouts. Nessa aqui, para dar um toque pessoal, eu vou colocar também, tá? Talvez não seja a receita original da Guinness, mas eu gosto de fazer um balanço entre esses dois insumos, né? Para dar um amargor e uma suavidade no paladar também. Então, eu vou colocar aqui tanto flocos de cevada, né? Vou colocar aqui barley de novo, que devo pegar roasted barley, né? Cevada torrada. Vou colocar aqui 1 quilinho dela para depois a gente balancear. E vou colocar o malte chocolate aqui da Castle Malting, que é o que nós temos aqui. Ele é chamado de Chateau. Chateau Chocolate. Aqui, ó. Também vou colocar ele aqui. E agora vamos fazer o balanço entre esses insumos. Ficou assim, tá? Então essa é a composição básica, né? Malte pale 70%, 15% flocos de cevada não malteada, 10% cevada torrada, não malteada também, e 5% malte chocolate, né? Agora vamos tentar chegar na cor e na densidade que a gente precisa. Primeiro a densidade aqui, né? Eu quero isso aqui com uma densidade inicial de mais ou menos um 0,45, mais ou menos. Depois a gente vai organizar. Ó, ficou muito escuro, já vi aqui de cara que ficou muito escuro, né? Eu preciso trazer isso aqui para casa de uns 70 EBC. Acima de 70 EBC. Legal, o que eu queria. Densidade 1,043. Vamos mudar aqui. Vamos deixar assim por enquanto, tá? Depois eu faço algum arredondamento aqui. Vamos colocar a levedura. Então aqui eu vou escolher a levedura para que faça essa fermentação. Então a gente já, então recordando aqui, né, um pouquinho do que foi falado no vídeo de introdução lá, no vídeo que foi para o YouTube com a aula aberta, né? Essa aqui é a sua aula exclusiva. Lá na aula aberta eu falei que são 2 momentos em que eu vou organizar o corpo da cerveja. O primeiro momento é quando a gente vai
produzir os açúcares que é, vão ser fermentados pela levedura depois. Então eu vou fazer uma opção de quais maltes e tal, e vou fazer uma opção de quais rampas eu vou utilizar. E depois, num outro momento eu vou colocar a levedura para poder fazer essa fermentação e consumir parte desses açúcares, deixando restar alguns outros que vão ficar na cerveja. Então eu vou colocar a levedura agora, mesmo antes de colocar a rampa da mosturação, para que eu já tenha uma noção de atenuação, né? O meu software aqui faz uma previsão, como eu não informei ainda como eu vou misturar, ele vai fazer aqui uma média, né? E eu vou colocar aqui já uma levedura para ele ter como base. E eu vou usar, claro, o clássico S04 aqui, tá? O S04 ele tem uma atenuação não tão alta, tá? 75%, mas é a levedura clássica para cervejas inglesas, escola britânica. Então eu não vou abrir mão de utilizar o S04 que eu gosto muito. Flocula muito bem. Eu já vou colocar direto aqui os 3 pacotinhos que eu vou utilizar. E de levedura eu já tenho aqui bem organizado, né? Aqui eu já tenho uma prévia do que eu vou ter, né? Com uma densidade inicial de 1,043, que está aqui. Eu teria um teor alcoólico de 4,2, que está bem legal, salvo engano, a Guinness Stout, né? A Guinness Draught, ela é desse teor alcoólico, 4,1, 4,2, né? Muito perto disso. Se não for isso, é muito perto disso. E eu vou deixar assim mesmo, tá? Só o que eu preciso saber agora aqui é do corpo dessa cerveja. Ó, eu tenho ela aqui a 65 graus. A mosturação é uma rampa baixa, mas eu vou baixar um pouquinho mais, tá? Eu vou fazer a 63 e vou esticar aqui para 75 minutos. Por quê? Porque eu quero deixar. Não, 90 minutos. Eu quero deixar essa cerveja secar bastante. Bastante mesmo, tá? Eu tô com uma densidade final de 1,011. 1,011. Ela tá um pouquinho alta aqui para mim. Então eu tenho uma outra opção aqui. Se eu utilizar um outro malte base aqui no lugar do Malice Otter, ou dividir ele em duas partes, eu consigo baixar um pouquinho mais essa densidade final aqui de 1,011. Eu queria 1,010 ou um pouquinho menos, né? Então, eu vou colocar aqui, eu vou tirar desses 8 quilos de malte Malice Otter, eu vou deixar a maior parte, eu vou deixar 5 quilos, e vou colocar os outros 3 quilos em malte Pilsen, tá? O malte Pilsen que eu uso aqui é da maltaria Uma Malta, é o malte Jaguar, né? Vou colocar os 3 quilos que faltam aqui e vamos ver como ele se sai. Aí, ó, baixou para 1,010, gostei. Beleza. Vou manter assim, 1,010 era a minha meta máxima, né? Se eu quiser continuar baixando isso, eu posso ir trocando o malte Pale pelo malte Pilsen e isso vai modificando, porque o malte Pale tem uma característica de formar mais açúcares mais complexos, como dextrinas e maltotriose. Então já ficou bem legal aqui, chegou na meta que eu queria, 1,010, tá legal, tá bacana aqui, poderia baixar mais ainda, fazendo mais uma alteraçãozinha aqui. Vamos baixar aqui, vamos colocar 4 aqui, 4 a 4, né? Aqui, e aqui, vamos deixar meio a meio. Tá legal, já tem um pouquinho do tostadinho do peio, já tem o restante do tostado aqui. Não mudou aqui, não mudou aqui, eu teria que fazer uma mudança maior, mas vou manter assim. Gostei de como ficou. Essa aqui é uma escolha bastante óbvia para uma dry stout. Numa cerveja que você vai fazer, você pode fazer com a escolha de outros maltes, você pode fazer mudando essas proporções. Assim é uma maneira que eu achei que ficaria bem bacana para uma dry stout. Não, a intenção aqui não é fazer uma clone da Guinness, mas se inspirar naquela, que é uma que eu admiro bastante. Então, como é o objetivo do vídeo aqui mostrar a, as escolhas por trás de você tentar fazer um corpo baixo ou corpo alto uma cerveja, aqui está mostrado a lógica entre os ingredientes que eu coloquei aqui, né? Se eu tivesse colocado maltes caramelo, se eu tivesse colocado maltes cristal, eu teria mais dificuldade em chegar em uma cerveja de corpo baixo, porque eu tenho mais dificuldade de extrair deles açúcares mais simples, que é o que eu quero aqui. E falando em açúcares simples, né? Aqui explicar com relação à temperatura de misturação, por que eu utilizei 63, né, por 90 minutos, exatamente porque, como eu comentei no vídeo introdutório, quanto mais baixa essa temperatura, mais eu vou ativar, claro, dentro da faixa de sacarificação, que vai ali de 60 a 72 graus, mais ou menos, né? Mas quanto mais baixo nessa faixa, eu vou estar ativando mais
a enzima beta-amilase, que é a enzima que vai produzir os açúcares mais simples, como por exemplo a maltose. E a levedura tem mais facilidade em consumir a maltose, vai consumir praticamente toda, uma grande quantidade da maltose e vai deixar restar pouquíssimo açúcar residual, que isso vai fazer minha cerveja ficar menos doce, ou seja, seca, e com um corpo mais baixo. Então, essa é a lógica da temperatura baixa. A lógica do tempo elevado é porque por quanto mais tempo eu estender essa mosturação, mais tempo essa reação de quebra dos amidos em açúcares vai ficar acontecendo, então eu tenho a mais chance de produzir açúcares cada vez menos complexos, mais pequenininhos, que a levedura tem facilidade em consumir, e eu vou chegar no meu objetivo de uma cerveja bastante seca, né? Aqui então, a parte de fermentação, uma vez colocada a levedura, eu preciso determinar como que ela vai trabalhar, tá? Então aqui veio como padrão aqui do Beersmith uma escala de fermentação aqui em 2 temperaturas, mais cold crash, né? Eu vou fazer uma pequena modificação aqui que eu gosto mais de iniciar com a fermentação um pouquinho mais baixa aqui, 18 graus, deixar apenas 2 dias, ok? Para evitar excesso de esterificação, e essa levedura e essa cerveja não é uma cerveja propriamente esterificada. Depois eu subo para 22, 3 dias, tá legal. Faço o cold em 0, 3 dias, vou deixar um pouquinho mais, deixar 5 dias para ela ficar bem clarificadinha, eu gosto dela assim. Isso aqui não vai interferir tanto na FG, né, no corpo da cerveja, vai mais trabalhar o quanto que eu quero de ésteres ou não na cerveja e fazer aquela trabalho de reabsorção de diacetil e tudo mais, que não é tema para o vídeo de hoje, né? Aqui o foco não é esse. O interessante é que a gente tenha uma visão de como a gente trabalha, quais os maltes, quais são os grãos que nós vamos ter aqui, como eu vou trabalhar em termos de temperatura. Aqui eu não coloquei mash out, né? Vamos colocar aqui o mash out. Tava até esquecendo aqui, eu sempre faço mash out, né? Colocar na etapa 2 aqui. Vamos colocar aqui temperatura. Aqui é infusão, né? E aqui a temperatura. Eu gosto de fazer um mash out de 76 por aí, 5 minutinhos só. Isso já me ajuda a subir para a temperatura de fervura e me ajuda em vários pontos. Então aqui eu já tenho os grãos da minha cerveja, aqui eu já tenho em que temperatura eu vou trabalhar esses grãos para ter um perfil de bastante açúcar simples, bastante maltose que a levedura vai consumir, né? Já selecionei qual é a levedura e já selecionei quais são as maneiras quais são as temperaturas, né? Qual é o meu esquema de fermentação também para que ela tenha uma boa condição de fermentar. Coloquei aqui também 3 pacotes de levedura para que tenha para 55 litros uma boa chance de atenuação. Só faltou colocar o lúpulo aqui para chegar no amargor que eu quero. Eu vou usar um lúpulo simples aqui, um Target, que é um lúpulo do Reino Unido aqui, 11%. Vamos ver o que acontece se eu utilizar um meio pacote aqui no início. Vou adicionar aqui. Ele acrescentou aqui 14 BU na minha cerveja. Eu queria pelo menos o 25 aqui, né? Então eu vou colocar os outros 25 gramas no meio da fervura aqui. Vou adicionar. Ok, deu 24. Cara, beleza, 24 BU. Eu quero um pouquinho mais, na verdade. Eu não quero ela docinha. Então esses 30 minutos aqui eu vou levar para 45. Como eu não quero aroma de lúpulo, né? Deu 26 IBU, maravilha. Então é isso aqui. Não é o foco aqui lupulagem, talvez depois a gente trabalhe um pouquinho melhor esse lúpulo, mas o foco desse vídeo é mostrar questão de corpo. Eu obtive então uma FG de 1010, né? Porque eu busquei aqui colocar uma quantidade alta de flocos de cevada, né? Acima de 15% aqui. Poderia estar até brincando. Vamos brincar um pouquinho mais aqui? Vamos exercitar, já que é um vídeo de demonstração. E se eu subir isso aqui para 20%, como é que fica? Então eu vou subir isso aqui para 20%. Não mudou nada aqui, eu teria que fazer mudanças mais radicais. Mas enfim, tá aqui. Vamos dar mais uma brincadinha aqui com essa cerveja aqui. Vamos mudar aqui. O meu limitador aqui, para eu não conseguir baixar mais aqui, eu ter dificuldade para baixar aqui a densidade final, é o quanto essa levedura consome, tá? 75% é a atenuação prevista dela, indicada pelo fabricante. E se a gente colocar uma levedura que atenua mais? Vamos colocar aqui, não é típico do estilo utilizar uma levedura americana, por exemplo, mas por que não, né? Aula demonstrativa aqui, e se a cerveja é sua, você faz o que você quiser com ela, ok? Poderíamos utilizar aqui tranquilamente uma outra levedura. Vamos colocar o clássico, o S05, que a atenuação aqui aparente é maior, e a gente vai ver como que isso vai mudar. Então, em vez do S04, vou colocar o S0... Opa, digitando errado aqui. O S05, tá?
que tem uma atenuação aparente de 81%. Olha como vai mudar aqui, ó. Olha como a densidade final baixou para 1,008 e o teor alcoólico foi para 4,5. Então tá aqui uma demonstração clara, né, de como que, conforme a levedura que eu vou escolher, eu vou ter mais ou menos atenuação, ou seja, o que significa no final das contas? Que a levedura vai consumir mais ou menos açúcares, deixando a minha cerveja mais seca ou mais doce, né, mais encorpada ou menos encorpada, dependendo da levedura. E como que eu vou trabalhar essa questão das rampas. Mais uma brincadinha aqui. Tá bom, mas se em vez de 63, 90 minutos eu trabalhar com aqui com 68, jogar no extremo aqui, tá bom? 60 minutos a 40 minutos a 68 graus. O que vai acontecer com essa cerveja? Ó, aqui já subiu para 1009, porque a atenuação da levedura é muito alta. Mas eu vou voltar aqui os parâmetros anteriores, porque eu gostei mais. Eu gostei mais com aqui o 63, a temperatura de infusão, de trabalho dela. E também gostei mais com a levedura S04, porque ela é mais clássica para esse tipo de estilo. E o 010 me satisfaz no perfil de cerveja que eu queria. Tá? Mas só para mostrar aqui, né, fazer uma brincadeira de demonstração, né, já que a intenção do vídeo é ser didático. Então tá aqui. Vou deixar a receita assim para quem quiser fazer um download. Tá entregue uma receita de uma Dry Stout, com certeza vai ficar com o corpo bastante leve, vai manter características da cerveja meta que é aqui. Eu estava me inspirando na Guinness Draught. A gente vai ter que fazer uma comparação direta, ver se vai chegar. Mas em termos de corpo de cerveja, né, é isso que tem para a gente mexer. Acho que fica legal aqui. Se você quiser baixar essa receita, eu vou colocar o link para fazer o download aqui na descrição do vídeo. No mais, espero que tenha gostado, que tenha servido para você entender como a gente trabalha o corpo da cerveja. Obrigado por estar com a gente aqui como membro, você que é membro da mentoria ou do canal como assinante. Muito obrigado por nos apoiar e logo logo teremos mais conteúdos exclusivos para você. Muito obrigado, até a próxima. Bora fazer cerveja?